Temos vivido tempos de complicação e tudo mais, essas notícias que nós temos visto, ouvido, política, na área da saúde, tantas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Dentro deste arraial, nós temos visto Deus prosperar pessoas. Nós temos visto Deus cuidando de pessoas. Não que Ele não esteja fazendo em outros lugares, mas cabe, eu estou dizendo daquilo que nós vemos com os nossos olhos. Dizer que nós temos visto, enquanto muitos têm chorado, têm reclamado que isso está ruim, e está. Mas nós temos visto a maioria das pessoas da igreja prosperando, seja com emprego, seja com promoção, seja com aquisição, seja com aquilo outro, né? Não é o mais importante da vida, mas a gente fica feliz, porque também a bênção e a prosperidade faz parte da vida do crente, amém? Pessoas sendo curadas, pessoas que estiveram aí contaminadas com o Covid, já estão restauradas e livres, sem nenhum dano, graças a Deus, e que o Senhor nos guarde e nos livre aí, né? Então Deus tem abençoado, tem cuidado. Projetos, nós temos orado por projetos, por coisas novas, temos projetos, né? Pastor Elias, pastora Dulce, né? Nós temos, semana passada, eles nos fizeram sonhar em relação às coisas tremendas que Deus tem aberto oportunidades aí para nós, e eu creio que o mais rápido possível, né, pastor, a gente possa estar ativo nessas ações aí. Amém? Então, eu quero iniciar essa palavra, o título que nós podemos adotar essa noite, nessa mensagem, é aqui, de alto a baixo, né? Confesso que demorei quase mais tempo para saber se era abaixo junto ou abaixo separado, do que a própria mensagem. Ainda acabei escrevendo errado no título, não que está agora, mas no cartaz que tínhamos feito. Mas a ideia que Deus trouxe no meu coração hoje, nessa mensagem, é a respeito dos altos e baixos da vida que nós passamos, sofremos. Há alguém que disse, ou em algum momento, algo sobre dias de luta e dias de glória, né? E realmente, houve-se um tempo, né, principalmente quando a gente, às vezes está chegando, está conhecendo ao Senhor, que acha que tudo vai dar certo, tudo vai ser vitória, mas nós descobrimos, amadurecendo, né, na vida, que nem tudo é bênção, nem tudo é vitória, né? Na vida do crente também existe derrota, também existe dificuldade, mas nós precisamos aprender a lidar com os altos e baixos da vida, né? Nos momentos de felicidade, de conquista, nós devemos celebrar, alegrar, e saber com quem celebrar também, e nos momentos de dificuldade nós devemos também estar firmes, permanecer crendo que o Senhor é que faz a obra. E eu acredito que cada um de nós já viveu alto e baixo. Eu acredito que, assim como você em algum momento acordou, tudo bem naquele dia, e falou assim, hoje o dia vai ser uma bênção. E de repente aquele dia foi complicadíssimo, seja no trabalho, seja com alguma notícia ruim. Já não aconteceu isso com você? Você planejou uma viagem, tudo lindo, perfeito no cronograma, aí dá tudo errado na viagem, fura o pneu do carro, chove, você marcou com uma pessoa, você gerou expectativa em alguma situação, daqui a pouco não era aquilo que você pensava, você comprou um produto pela internet, viu as coisas tudo muito lindas, quando chega não é aquilo que você tinha pensado, ou o contrário, às vezes você não dava nada, aquele dia você não acordou bem, e aqui Deus te surpreende de maneira tremenda. Então, não existe uma regra, né? Como diz a palavra, basta cada dia o seu mal, né? Todos os dias é uma surpresa para nós, todos os dias é uma oportunidade de nós vivermos coisas novas com o Senhor, amém? Seja desfrutar de alguma vitória, ou seja, crescemos através de algum desafio que surge diante de nós. E eu quero então ler o texto que está lá em Lucas, no capítulo 9, e eu quero falar do alto e baixo que Jesus e seus discípulos viveram nesse momento, nesse texto. No alto e no baixo. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 28. Primeiro eu quero falar do alto, de lugares altos. Jesus aqui,
ele toma ali alguns discípulos específicos, nós vamos ler, e ele chama para ir para o monte. E Mateus, Marcos e Lucas escrevem esse texto. João não relata isso. E apesar de Mateus e Marcos terem escrito, Lucas foi o único que diz o que Jesus foi fazer no monte. Ele foi orar. Ele leva ali os seus discípulos. E ali eles têm uma experiência tremenda e maravilhosa. E eu creio que Deus vai nos dar uma experiência tremenda nesta noite, irmãos. Que o teu coração esteja sedento por algo da parte de Deus essa noite, porque Ele está neste lugar. Ele habita em nós e também no nosso meio. Amém? Capítulo 9, versículo 28 de Lucas. Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, não no barquinho, tá? Esse não é do barquinho. E subiu a um monte para orar. Fala assim, subiu. Então eles subiram para um monte, para um lugar alto. Versículo 29. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor, e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Amém? Olha que interessante. Como é bom a gente habitar lugares altos. E é o primeiro convite, o primeiro desafio que eu faço para você. É estar em lugares altos. Mas como eu disse, não é possível, irmãos, na vida a gente estar sempre por cima, sempre nos lugares altos. Mas como é bom visitar lugares altos de vez em quando, não é? Você já não pensou assim? Puxa vida, pelo menos uma boa notícia, não é assim? Tem dia que a gente precisa, tem semana que a gente precisa ter uma boa notícia, para dar uma renovada. Então, o lugar alto aqui que eu quero dizer é um lugar de intimidade, um lugar de viver uma experiência com o Senhor. Às vezes a gente precisa, como Jesus fez com seus 3 discípulos ali mais chegados, sair daquele movimento, daquele lugar, daquela pressão, daquela rotina, e a gente se colocar num lugar onde a gente possa viver algo sobrenatural. Eu quero dizer para você que o lugar alto hoje é aqui, é a igreja, é o culto, é o lugar de adoração. Porque nós separamos um tempo para ter um contato com aquilo que é sobrenatural, com aquilo que é de Deus. Nós reservamos um momento. E eu quero dizer para você que quando nós estamos, quando nós frequentamos, quando nós vamos a lugares altos, isso gera reações, situações na nossa vida. Quando nós vamos a lugares altos, quando nós buscamos a presença do Senhor, a nossa vida é diretamente afetada. Quem já ouviu o ditado que diz, nós somos influenciados pelo meio que a gente vive, não é assim? Nós somos afetados pelo meio.
Irmãos, hoje, inclusive, senti falta das samambaias aqui, esqueci, hein, pastora? Da samambaia. Irmão, tem samambaia que é mais sensível do que certas pessoas, né? Porque dizem aí que as plantas, elas têm essa percepção do ambiente, né? E eu não sei se é verdade, se tem algum princípio científico ou se espiritualmente isso afeta, porque a única coisa que eu posso dizer é que tudo que a criação proclama a glória de Deus, né? Então eu sei que a natureza corresponde à presença e à glória de Deus. Talvez a falta da presença e a falta da glória de Deus também afeta a natureza. Então eu não sei, o máximo que eu posso dizer da samambaia. Mas tem pessoas que elas não percebem que o lugar onde ela está inserida é tóxico e aquilo está acabando com a vida dela. E às vezes você precisa pedir licença um pouquinho e falar assim, eu preciso ir para um lugar alto. Eu preciso estar na presença do Senhor e ter a minha vida afetada por uma presença maravilhosa. E alguns efeitos de estarmos em lugares altos é o que nós vemos aqui nesse texto. Porque quando os discípulos que estão ali, eles não entendem muito, você percebe que no final eles falam, eles não sabiam o que eles estavam falando, que em determinado momento eles estavam dormindo, acordaram, porque talvez eles fossem, poxa, apaga essa lamparina aí, cara. E quando eles vêm, não é uma lâmpada, mas dois homens que estavam ali de uma maneira gloriosa, e Jesus que ele brilhava como um raio. Quem já viu um raio? Brilha, né? Resplandece, algo tremendo. Inclusive a palavra raio em inglês é light, é luz, né? Tão intensa que é esse exemplo aqui do raio. Mas olha só aqui no versículo 30. Versículo 30. Então, que tipo de efeito o lugar alto pode gerar na nossa vida? Versículo 30. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Qual era a conversa daqueles 2 que é identificado aqui como Elias e Moisés? Qual era o assunto que eles estavam conversando? Eles estavam falando a respeito de Jesus e o tempo dele de ir embora. Porque Jesus estava chegando, né, e caminhando para a sua morte. O que eu consigo extrair dessa palavra para a minha vida, para a nossa vida, irmãos? Que quando nós habitamos em lugares altos, o assunto da conversa é Jesus e a missão. Quando que você percebe que você está no lugar alto? Já que, de repente, a gente não pode subir no monte, né? Algumas pessoas gostam de ir ao monte, e o monte nem sempre é no lugar alto. Tem lugar que é monte, mas é no baixo. Mas o monte ficou gravado para nós como um lugar de oração, de revelação, de manifestação do poder, né, Nath? De ver as pedras, as folhas fluorescentes, né? Quem aqui, né, viveu essa época de vigília no monte, ver as coisas brilhando, né? Então, que saudade do monte, né? Precisamos voltar aos montes, mas se você não tem um monte, um morro, uma montanha para você subir, tem lugares que você habita que você percebe se aquele lugar é do alto ou se aquele lugar é de baixo. E uma das maneiras que nós percebemos quando o lugar é do alto é quando o assunto em pauta é Jesus e não a minha, não a sua e nem a vida de ninguém. Jesus Cristo é o assunto. Se o assunto não é a glória de Deus, se não é Jesus, não é lugar alto, é lugar baixo. E aqueles 2 que conversavam ali, eles falavam a respeito de Jesus. E todo lugar onde se fala a respeito de Jesus, a glória de Deus se manifesta. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Lembra que Isaías, quando ele tem a visão lá, ele escreve, ele tem uma visão, e a visão deles que tinham seres celestiais, e esses seres celestiais olhavam um para o outro, e olhavam para o trono, e diziam, santo, santo, santo. Isaías não estava no monte, mas ele estava no lugar, mas onde aqueles que estavam com ele, olhavam para o trono, e falavam, santo, santo, santo. O efeito na nossa vida de andar em lugar alto, é que a gente vai falar das coisas de Deus e aquilo que edifica. Quando você está num ambiente onde a conversa que ali circula não edifica,
não abençoa, não traz paz, e Jesus Cristo não é o centro, sai dali, porque não é lugar alto. Então, quando eles estavam no lugar alto, o foco da conversa era Jesus. E nem era eles mesmos dizendo, o que eu penso, o que eu quero, para minha glória, para mim. Não, o foco é Jesus e aquilo que Jesus tinha que cumprir. Outra coisa que acontece quando nós estamos em lugares altos, na presença do Senhor, é o que diz ali no versículo 32. Pedro e os seus companheiros estavam o quê? Dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Sabe, irmãos, uma coisa que acontece quando nós visitamos lugares altos, há um despertar na nossa vida. Porque eles estavam dominados. Quem que já esteve dominado pelo sono? Sabe quando você tenta dormir assim, acordar, né? Ontem já, bem à noite, a gente estava assistindo um filme, né, Guilherme? E aí eu não lembro do final do filme. Né? Eu não sei o que aconteceu, eu fui arrebatado, não foi ao terceiro céu, e eu acordei, e aí o Guilherme falou assim, poxa pai, você nem viu que a moça morreu? Eu falei, caramba, ele já me deu logo um spoiler de cara, e ele já falou que morreu, aí agora, como é que eu faço? Eu tenho que já sair o final do filme, eu acordei bem no final. Então, às vezes a gente acorda só no final do filme, né? Tem gente que acorda só no final. E eles acordaram, irmão, com a luz que brilhava. Porque quando nós habitamos em lugares altos, mesmo que o sono esteja dominando, mesmo que, olha só, uma coisa é você dominar o sono, a outra coisa é o sono dominar você. A gente vai ver a diferença seguinte, quem que está em lugar alto, mesmo que ele esteja dominado por alguma coisa, a glória de Deus o liberta daquilo que dominava sobre ele. Mas aquele que está no lugar baixo, ele é dominado a vida inteira e ele jamais se liberta, até que o Senhor se manifeste na vida dele. Então, a segunda coisa que eu acho interessante aqui, há um despertamento. Há um despertamento na nossa vida e o desejo da gente ver aquilo que Deus está mostrando. Porque Deus ele quer nos mostrar muita coisa, só que Ele não mostra para qualquer um. Nós podemos conhecer a Deus, mas nós não podemos conhecer Deus no todo. Nós só conhecemos a Deus naquilo que Ele permite que a gente conheça. E só conhece a Deus quem o busca conhecer. O que o Senhor diz na sua palavra? Aquele que me buscar, né? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Há outro texto que diz, aquele que bate e aquele que busca. Muitas pessoas querem ser encontradas por Deus, mas não querem buscá-lo. Então, quando nós, pelo menos vamos até o lugar alto. Tem pessoas que falam assim, eu não vou para a igreja, eu não vou buscar a presença do Senhor, porque tem algo que me domina, tem algo que eu não consigo abandonar. Não tem problema, venha mesmo debaixo do domínio. No caso deles era o sono. De repente você é prostituição, é a mentira, é outra coisa, mas venha, porque quando a glória de Deus se manifesta, ali nós somos despertados. Então, andar em lugares altos é viver o despertamento que a glória de Deus causa na nossa vida. Não desanime. Em algum momento, em alguma hora, Deus ele vai fazer com que você acorde. Desde que você esteja habitando lugares altos. Outra coisa, além de despertamento, olha no versículo 33, o que habitar, o que estar em lugares altos faz com a gente. Quando eles iam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia do que estava falando. Sabe o que eu também entendo quando nós estamos em lugares altos? Há um desejo intenso do nosso coração de permanecer naquele lugar e não sair mais dali. Chegou o tempo de ir embora. Eles já estavam saindo. E ele fala assim, não, vamos fazer uma tenda. Isso é interessante que quem deseja
quem deseja permanecer na presença, ele pensa em como você pode para manter a presença. Ele não pensa nele. Você vai ver que eles falam assim: vão fazer quantas tendas? Uma para Moisés, uma para Elias e uma para quem? Mas quem mais estava naquele monte? João, Pedro e Tiago. Eles iam dormir aonde? Porque quem está buscando a presença, aquele que já foi despertado e aquele que quer que a presença permaneça, ele não pensa naquilo que é o seu conforto ou desejo do seu coração. Ele pensa em agradar aquele que trouxe a presença para ele. Ele quer gerar um ambiente onde quem é o principal ali é o Senhor. Onde o foco de adoração é o Senhor. Eles tiveram que ir embora, mas ele preparou ali um lugar. E há muitas interpretações sobre essa visão que ele teve aqui de Moisés e Elias. Mas eu posso dizer para você que Moisés é quem escreveu a lei e o Pentateuco. Elias foi o maior dos profetas. E Jesus, o Evangelho fala a respeito dele. É como se eles estivessem falando assim: vamos construir um lugar aonde a palavra de Deus possa permanecer aqui. Eu quero dizer para você, quem permanece no lugar alto, ele faz uma casinha no seu coração, onde habita a palavra e o conhecimento de Deus o tempo todo. Então você que tem frequentado e tem buscado os lugares altos na presença de Deus, a palavra tem que habitar no seu coração. Então eles então falam isso. Eu não sei quanto tempo eles estavam longe dos parentes, dos amigos, mas eu quero dizer que o desejo pela presença no alto lugar era maior do que a saudade da sua própria casa. Que eu lembro do salmista que diz: prefiro estar um dia na sua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Pelo menos naquele lugar, naquele momento da presença, irmãos, é onde nós devemos apreciar cada situação e cada momento, cada glória. E ali então, eles são despertados, e eles então desejam permanecer, e eles não querem ir embora. E eu oro para que você jamais queira sair da presença do Senhor. E a presença não é só uma experiência. Não é só naquele culto que a gente sente o arrepio, ou quando você está ouvindo um louvor, ou quando você ouve uma pregação na internet. Não é aquele momento. Ali o momento é o relacionamento que Deus tem conosco, e Ele sempre estará conosco. É a gente se alegrar naquela promessa que Jesus faz: eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo estará com vocês sempre, todo dia, até que Ele venha. O Espírito Santo, Ele é presente na nossa vida, irmãos. Que o Espírito Santo seja o seu melhor amigo, seja o primeiro ombro, seja o seu primeiro confidente, porque Ele está conosco o tempo todo. No versículo 34 e 35, diz assim: enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Mais uma coisa que eu entendo que afeta a nossa vida quando nós habitamos lugares altos. Entendemos que precisamos aprender aquilo que Jesus está nos ensinando. A voz que saiu daquela nuvem não diz que foi Elias, não diz que foi Moisés, mas diz que é apenas uma voz. Mas uma voz dizia a respeito de Jesus: ouçam-no. Todos ouviram, e os apóstolos ouviram: ouçam-no. Eu quero dizer para você, ouça o que Jesus ele diz para você. Ouça, não se a parte do ensino, da palavra. O ensino de Jesus tem que ser uma prioridade na nossa vida. Ouça. E ainda no versículo 36 diz assim: tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si
Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. A experiência que eles tiveram lá no alto do monte, naquele momento, eles guardaram para si. Será que teve algum momento que eles contaram essa história? O que vocês acham? Contaram, né? Senão a gente não estaria lendo aqui, né? Eles contaram. Contaram para Lucas, porque Lucas escreveu, né? Quem mais? Mateus ficou sabendo. Como é que Marcos ficou sabendo dessa história, se ele não era nenhum dos discípulos dos 12 que andavam? Então eles contaram, mas diz o texto que eles não contaram naquele momento. Por que eles não contaram naquele momento? Porque diz o texto um pouquinho antes, porque eles não entenderam o que eles estavam fazendo. Sabe, irmãos, o que acontece? Nós temos que ouvir o que Jesus está dizendo. Nós temos que guardar o nosso coração e não sair compartilhando antes de que aquilo faça sentido e seja verdade na nossa vida. Tem gente que ouve uma coisa, ele vai lá, ouve uma pregação, ouve uma palavra, ele já sai querendo contar, explicar para os outros, mas ele nem sabe se aquilo é para os outros, se aquilo é só para ele. Tem pessoas, irmãos, que sofrem porque não sabem fechar a boca e saem compartilhando aquilo que não era para compartilhar. E muitas pessoas, vou dizer para você, não tem nem autoridade para compartilhar aquilo que Deus falou para ela, porque a vida dela não é exemplo para que outra pessoa possa aprender com ela. É ou não é verdade? Você já não ouviu de alguém que você até aceita a palavra, mas o mensageiro você rejeita? Né? Você pode até aceitar a profecia, mas o profeta você não aceita. Então, a palavra de Deus, quando a gente está nos lugares altos, ela tem efeito primeiro na minha vida. E no momento certo, eu posso compartilhar isso com outra pessoa. Quando eu entender o porquê daquela mensagem. Então, eles não compartilharam naquele momento, porque eles não tinham entendido exatamente o que tinha acontecido. A experiência foi tão intensa que eles não conseguiram assimilar o que é aquilo lá. E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Experiências na presença de Deus, nem todo mundo entende. Quando lá nós cantamos, quando lá em Atos, quando a manifestação do Espírito, o que as pessoas diziam lá? Eles estão bêbados. Quando Ana orava, clamava o Senhor, o que diziam quem ouvia o que ela estava falando? Está bêbado. Quando viam Jesus fazendo o que ele fazia, o que diziam a respeito de Jesus? Ele é um beberrão. Por quê? Porque tem experiência que a gente não tem que pensar, questionar ou compartilhar. Guarda para você se você não entendeu. Uma hora Deus ele te manifesta o que significa aquilo. O nosso problema é que nós vemos coisas em lugares altos e a gente sai compartilhando aquilo que não entende porque não viveu a intensidade da experiência. E nem era tempo de se manifestar aquela revelação ainda. Quantas coisas que Deus falou para mim, ou falou para você, e você só foi entender tempo depois. Né? Esses dias eu até vi um videozinho na internet, me parece que é um garoto, ele desce do ônibus, era um lugar que tinha neve, ele desce do ônibus e ele já vai atravessar a rua, quando ele vai atravessar a rua, ele escorrega e ele cai, quando ele levanta, passa o carro assim na velocidade, ou seja, se ele não tivesse tropeçado, ele tinha sido atropelado. Tem coisas que a gente não entende de momento, então fecha a boca, não murmura, deixa se você tem a revelação por completo. Tem situação que você não está entendendo agora, então fecha e não é hora de compartilhar. Quando Lucas, de repente, procurou um deles para entrevistar, para saber, para relatar o que está escrito aqui nessa palavra, eles contaram, porque eles sabiam o que Deus estava querendo ensinar. E eu digo para você, eles entenderam, logo depois que eles desceram e viram o que Jesus estava fazendo. Então, irmãos, nós nos calamos diante daquilo que nós não compreendemos. E há tempo certo para falar, para compartilhar tudo aquilo que nós vivenciamos com o Senhor. E a própria palavra diz que há tempo de falar e tempo de se calar. Se você está no lugar alto, você vê, participa, vê uma manifestação e uma experiência que você não entende, guarda teu coração. Não compartilha, porque tem muita gente falando daquilo que não sabe. Tem muita gente falando daquilo que não é para ser dito, não chegou o tempo e não sei a hora. José falou antes do tempo e ele foi perseguido por causa disso.
Por isso que Jesus, quando ele estava pregando, ele fazia o milagre, ele falava: não conte isso para ninguém, porque não chegou a hora de se manifestar ainda o Filho de Deus. Existe tempo debaixo do sol, como o tempo determinado debaixo do sol, como diz o sábio. Então nós precisamos discernir o tempo. Então, quem habita no lugar alto, olhando essas características aqui do efeito na vida dele. Primeiro, o assunto da conversa é Jesus. Somos despertados pela glória de Deus. Desejamos permanecer na presença e não ir embora. Entendemos que devemos primeiro aprender com Jesus e nos calamos diante do que não compreendemos. Se eu pegar todas essas características e tomar para a minha vida, eu me torno uma pessoa sábia. Porque quem habita em lugar alto, ele tem que ser sábio. Porque ele está absorvendo sabedoria. Então, quando nós estamos em lugares altos, nós aprendemos, nós crescemos, nós evoluímos, nós somos uma bênção. Mas eu quero dizer para você que também descemos a lugares baixos. E o que acontece em lugares baixos? E essa era a introdução da mensagem, e eu quero trabalhar agora com você. Os lugares baixos, e o que o Senhor faz, e o efeito dos lugares baixos pode alcançar a nossa vida. Amém? Olha só, lá no versículo 28 que nós lemos, eu vou ler de novo. Aproximando-se 8 dias, depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para... Agora vai lá no versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte. Deixa eu só te falar uma coisa. Aqui está tudo lindo e maravilhoso. No outro dia, no dia seguinte, segunda-feira, quando você acordar e você descer do monte, precisamos saber como é que vai ser a sua conduta diante de tudo aquilo que você experimentou no alto. Porque ali é o aprendizado. Agora, no baixo é que é a prática. A questão é que nós aprendemos a viver nos lugares altos e não temos maturidade para viver no lugar baixo. Por isso que é muito comum a gente ver pessoas que na presença, na igreja, no congresso, no retiro, no encontro, qualquer lugar, rodopia, canta, quica, pula, prega, faz, acontece, não sei o que tem. Mas essa pessoa no trabalho, ou na escola, em casa, não reflete nada daquilo que ele vivia no lugar alto. Então, nós temos que cuidar na nossa vida para a gente praticar aquilo que a gente aprendeu no lugar alto. Então, diz o texto lá, voltando, o versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Tragam-me aqui o seu filho. Traga-me aqui. Versículo 42. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo é aquele que nos liberta. Jesus Cristo é aquele que faz o milagre. Jesus Cristo é aquele que tem todo o poder. E aqui então, eles desceram. Irmão, está tudo maravilhoso. A gente quer montar a tenda e não quer sair daqui. Mas vem o dia seguinte. Uma hora a dor chega, uma hora a lágrima nos alcança, uma hora a noite cai, uma hora o choro começa, uma hora as batalhas vêm, uma hora os demônios se levantam.
E nós precisamos estar igualmente preparados para viver dias de glória e dias de luta. E aqui o interessante, eles descem do monte. E eu quero meditar algumas coisas com você. Primeira coisa aqui no versículo 38, diz assim: um homem da multidão bradou. E o que ele pediu ali de Jesus? O que ele pede de Jesus? O que ele quer? Ele quer atenção. Olha só. Vamos de novo. Um homem da onde que é esse homem? Da multidão bradou: mestre, rogo-te que lhes des atenção ao meu filho. Eu quero começar essa palavra dizendo para você que quando nós descemos a lugares baixos, é muito pedido a nossa atenção. E nós precisamos estar atentos a algumas coisas que acontecem quando nós estamos em lugares baixos. E a primeira coisa que nós vamos atentar aqui é de onde saiu aquele homem. Aquele homem saiu da multidão. Havia uma multidão que se formou ao redor de Jesus assim que ele desceu do monte. E ali havia curiosos, ali havia discípulos, ali havia familiares, ali havia opositores, ali havia curiosos, havia de tudo naquela multidão. E do meio dessa multidão saiu alguém que chamava a sua atenção. Quero dizer para você que assim como foi na vida de Jesus e os discípulos que estavam com ele, nós também temos que estar atentos com a multidão. Olha o que diz Hebreus no capítulo 12, versículo 1. Nós temos o costume nesta igreja, irmão, de ler a Bíblia e de pregar a Bíblia, amém? Então, se você vai ouvir uma pregação que a pessoa falar mais dele do que de Jesus, não está certo. Se a pessoa cita mais escritores e não fala da Bíblia, alguma coisa está errada. Nós devemos aprender e pregar a palavra de Deus, amém? Então todo crente tem que ter Bíblia, tem que aprender a manusear a Bíblia, tem que ter uma caneta dentro da Bíblia, tem que ter um bloco de anotação dentro da Bíblia, porque da Bíblia nós extraímos fontes inesgotáveis de sabedoria. Capítulo 12 de Hebreus, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha só, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? Dá uma ideia de por todo lado, de grande quantidade. E o que a gente tem que fazer diante dessa multidão, dessas testemunhas que estão ao nosso redor? Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Entenda o seguinte: uma vez que você sobe no lugar alto, quando você desce, há uma nuvem de testemunho observando a sua vida e a sua conduta. E o autor de Hebreus diz assim: quando você está rodeado por uma nuvem de testemunho, primeira coisa que você tem que fazer, livre-se de tudo que nos atrapalha. A segunda coisa que ele fala, e do pecado que nos envolve. E a terceira coisa, corre direto para Jesus. Ele é o foco, ele é alvo, ele é o objetivo. O que te atrapalha? O que atrapalha teu testemunho? Vai lá e joga fora aquele cigarro de maconha que está escondido lá. Vai lá no seu celular e deleta o contato daquela pessoa lá que você não tem nada com ela, mas seu coração bate mais forte toda vez que apita a mensagem. Vai lá e deleta o site, vai lá e faz isso, vai lá e se livra de tudo aquilo que te atrapalha. Tira todo o impedimento, porque você está rodeado de uma grande nuvem de testemunha. E esse texto não diz que essas testemunhas são pessoas, se são espíritos, eu não sei o que é, mas é uma grande nuvem de testemunho te rodeando. Qual é a segunda coisa? Vai lá e abandona o pecado. Abandona a prática do pecado. Por quê? Porque agora você você veio do lugar alto, e o que se espera de pessoas que estão no lugar alto é uma vida de santidade, uma vida reta diante do Senhor. Mas como é que eu vou viver? Porque eu até num impulso, numa emoção, eu jogo fora, eu abro mão, mas como é que eu faço depois? Depois faz isso aqui que ele fala assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vive o seu chamado, vive aquilo que Deus te chamou para fazer. E ele fala assim, mas e se eu me desviar?
E se eu afundar? Pedro, ele só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus, não foi assim? Quando ele olhou para a tempestade, ele afundou. O que diz o autor de Hebreus aqui? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, quando ele desceu do lugar alto, depois de ter uma experiência gloriosa, onde o seu rosto resplandece e a glória se manifesta na vida dele, ele não tinha nada que o atrapalhasse. Ele não tinha pecado. Não tinha nada que pudesse comprometer a mensagem que ele tinha para pregar. Nós, filhos de Deus, quando estamos em lugares baixos, irmão, não temos que dever nada a ninguém. Nós temos que estar firmes caminhando na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso testemunho pode edificar pessoas e o nosso testemunho pode prejudicar pessoas. Talvez você tenha dificuldade de lidar com algumas coisas da fé, porque você mesmo já foi prejudicado por conta do mau testemunho de alguém. E talvez você só está na presença de Deus, só está na igreja, porque alguém com testemunho lindo foi exemplo para você, e por isso você já chegou na presença de Deus. E digo mais, o próprio Jesus disse: ai daqueles que forem pedra de tropeço para os meus pequeninos. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Eu quero ser instrumento de bênção. Eu quero ser canal de bênção. Eu quero ter um testemunho abençoado que aproxima as pessoas de Cristo. Amém? Primeira coisa, atenção com o seu testemunho. Atenção com a grande nuvem de testemunho. Aí você fala, mas ninguém está olhando. Mas às vezes Satanás, ele sabe onde que está escondendo, você está escondendo sua sujeira. Tem que resolver isso agora. Outra coisa que ele fala, que ele pede atenção para quem? Jesus, dá atenção para o meu filho, é o único que eu tenho. Na verdade, a gente precisa dar atenção para a nossa família, né? A gente precisa gastar tempo, investir tempo na nossa família. A gente trabalha tanto, a gente estuda tanto, a gente corre tanto, e às vezes a gente deixa, né? Eu falho muito com os meus filhos, né? Às vezes a gente não tem tempo, está com um, está com outro, e às vezes a gente não consegue parar para brincar, para jogar um videogame, né, Gui? Fazer alguma coisa, para fazer um passeio, a gente não consegue. A gente precisa dar atenção. Então você tem que estar atento com a multidão, o que são de fora, mas você precisa dar atenção também para os que são de dentro da sua casa, né? E eu já disse isso aqui, nós estamos tão preocupados, quem é pais aqui, por conta das escolas que estão fechadas, e a gente está sofrendo, algumas pessoas sofrem porque não conseguem ensinar os seus filhos a fazer aquilo que os professores faziam na escola, mas eu pergunto para você está conseguindo transmitir o evangelho para os seus filhos em casa também? Está conseguindo ensinar a mensagem? E às vezes a gente fala assim, nossa, mas é verdade, pastor, você está falando, eu estou pensando que eu trabalho tanto e chega fim de semana, eu tenho que estar enfiado na igreja. Irmão, se for preciso, sim, tira um tempo, não precisa vir na igreja não, vai gastar tempo com o seu filho. Mas às vezes você precisa tirar um tempo de fazer hora extra também e gastar tempo com o seu filho. Às vezes você precisa de parar de Facebook, WhatsApp e gastar um tempo com o seu filho. Você precisa parar de marcar chazinho e gastar um tempo com o seu filho também. É ou não é? Todo tempo é tempo que a gente tem que aproveitar para investir na nossa família. Mas eu vou dizer para você, mais do que tempo que você precisa ter com o seu filho, você precisa ter um testemunho, uma vida santa para que possa transmitir o evangelho que vai salvar a vida dele. Que às vezes a gente gasta tempo com os nossos filhos fazendo coisas que não edificam. A gente investe em coisas que não traz edificação para a nossa casa, para a nossa família. E volto a dizer, se você precisar faltar de um culto de um fim de semana para estar com sua família, faça isso, é bênção mesmo. Você sabe mais do que se passa dentro da sua casa do que eu. Mas, além disso, tenha uma conduta e uma vida devocional, uma vida de testemunho, que o teu filho, a tua família, o teu pai, a tua mãe, o teu esposo, a tua esposa, olha para você e fala assim, ele é uma bênção. Sabe qual a maior sensação e o maior exemplo que você pode dar para o seu filho? Um sentimento que parece ruim, mas na verdade é o melhor sentimento que você pode gerar no coração do seu filho?
É o que eu digo quando... Quem aqui já sofreu quando você começou para a igreja, o seu pai e a sua mãe falou assim, agora vive enfiado lá no meio dos crentes? Você ia para a balada, passava a noite fora, nunca falou nada. Agora que está indo para a igreja, todo mundo começa a reclamar, falar do que você está fazendo, não tem tempo para a família, não tem tempo para amigos. Você já aconteceu isso com você? Sabe por que se gera esse sentimento no coração de uma mãe? Porque ela descobriu que você está amando alguém mais do que a ela. É um sentimento que vai casar quando você casar e você largar a mão da casa da sua mãe e do seu pai por amor a alguém que não que superou o amor dos seus pais, mas é um amor que te tirou deles e cumpriu a palavra. Deixará o homem, pai e mãe e se juntará à sua mulher. Mas a Bíblia também fala assim, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. E o deixar não é abandonar, é amar mais a Deus do que a nossa própria família. É amar mais a Deus do que o nosso próprio filho. É amar mais a Deus do que a nossa própria filha. Na nossa própria vida, perdão. Muitos acham que isso daí é prejudicial. Eu já ouvi muitos testemunhos de filhos de pastores, de jovens que cresceram na igreja, que disseram assim, não gostam da igreja, porque meu pai e minha mãe se deu tanto para os outros e deu pouco para nós. Quem já ouviu coisa parecida? Quantos testemunhos você ouviu assim de alguém que abandonou Deus, abandonou a igreja, porque um dia disse assim, meu pai e a minha mãe amava mais a Deus do que a mim. Quantas pessoas você já viu sair da presença de Deus por conta disso? Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém. Pelo contrário, eu conheço pessoas que admiram seu pai e sua mãe, porque passaram por tudo o que passaram e nunca deixaram de amar a Deus. O que a gente tem que fazer, tem que amar a Deus de tal maneira, que isso transborde a ponto da nossa família perceber. Precisamos dar atenção à nossa casa. O culto, ele tem 1 hora, 2 horas. Cada episódio de uma série tem 40 a 50 minutos. Um culto equivale a 4 episódios de uma série. Uma partida de futebol, cada tempo é 45 minutos. É um culto de quarta e um culto de sábado. E aí nós precisamos aprender qual é o tempo que nós precisamos dedicar à nossa casa e da onde que nós vamos tirar isso. Amém, irmão? É tão legal pregar nessa igreja, ninguém dá glória, eu não sei, a gente nunca sabe se está entendendo, se está bom, se está ruim, né? A gente não sabe, né? Vamos aí, amém? Glória a Deus. Né? Faz assim para dar uma relaxada, né? O pastor está bravo, não estou bravo não, irmão. Outra coisa que nós precisamos atentar. Primeiro ele sai da multidão, precisamos estar atentos à multidão. A segunda coisa, ele pede atenção para quem? Para o filho dele, precisamos cuidar da família. O que está acontecendo com o filho dele? O que o filho dele tem? Precisamos dar atenção à realidade do mundo espiritual que está à nossa volta. Precisamos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Tem muitas pessoas, irmãos. Olha só o que ele diz aqui no versículo 39. Um espírito o domina. O pai já falou logo, ele é dominado por um espírito. Desde quando esse espírito atua na vida desse jovem? Não fala exatamente a idade dele. O que diz aqui, lá no versículo 39? De repente ele grita, lança-o, vem convulsões e o faz espumar. Lá no versículo 42... diz assim, quando o menino. Tem um outro texto que diz, que eu não lembro agora se é de Marcos ou se é de Mateus que escreve, que ele fala assim, que é desde menino. Que isso acontece com ele desde pequeno. E a palavra pequena ali, que ele vai usar, é a mesma palavra para usar desde quando ele foi gerado, desde o ventre. O menino já nasceu endemoniado. Às vezes tem as crianças que a gente fala, rapaz, não sei não, hein? Esse aqui já nasceu dominado. Ah, pastor, esse negócio aí eu não acredito não, porque a criança nasce pura. A ciência vai falar que tem alguns adictos.
que ele não é nada, mas ele já nasce com uma predisposição a uma dependência química, por exemplo. Já nasce dominado. Tem gente que já nasce com uma predisposição a estar viciado em pornografia. Tem outro que já nasce ali com uma tendência à questão da homossexualidade. Deus não fez assim. Mas o porquê, várias histórias, a conversa é longa. O que Deus fez é perfeito. Mas o pai já traz o diagnóstico. Só que ele sabe o que está acontecendo, mas ele não sabe como resolver. Desde criança, desde quando o menino nasceu, ele é assim, como é que resolve? Sabe por quê? Porque muitas pessoas vivem debaixo do domínio, irmão. É aqui o domínio do mal mesmo, são afligidos por demônios e ele não tem discernimento. Nem para identificar que é demônio, quanto mais para resolver aquela situação. Não tem discernimento. E quando nós estamos em lugares baixos, irmãos, nós precisamos ter discernimento para saber o que está acontecendo à nossa volta. Pastor, mas eu não sou especialista. Não, olha só o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, até esse texto, seria bom se a gente lesse lá de cima, para fazer um contexto legal, para entender que Paulo está falando exatamente disso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são o quê? Loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas o quê? Tem coisas, irmãos, que são discernidas espiritualmente, a gente não vai entender. Tem pessoas que vão falar que você é maluco, que você é doido, que você não entende nada, porque não tem discernimento espiritual da realidade que está à nossa volta. Eu vou dizer para você, a presença de Deus está nesse lugar, amém? Mas tem demônio aqui também. Tem demônio aqui também. Tem na igreja? Tem demônio aqui, irmão. E não é por falta de poder de Deus que ele está aqui, não. É por permissão de quem o conduz mesmo. E olha só, Paulo ele continua dizendo assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem é espiritual discerne coisas espirituais, queridos. Eu quero dizer para você que pode ser que certas coisas que acontecem na tua casa e na tua vida não tem nada a ver com azar, não tem nada a ver com outra coisa, senão que existe uma atuação maligna, muitas vezes, que está ali fazendo, atormentando, dominando sobre a nossa casa, dominando sobre a vida de alguém, e nós não entendemos o que está acontecendo, porque falta discernimento. E quando estamos em lugares baixos, precisamos ter discernimento. Quando nós estamos em lugares altos, nós precisamos ter discernimento. Quando nós estamos em lugares baixos, nós precisamos ter discernimento. Os discípulos precisavam de ter discernimento para entender o que estava acontecendo ali, porque era tão glorioso que eles não sabiam. Então eles se calaram porque eles não entendiam. Mas existiam discípulos que não subiram no monte, que não tinham discernimento do que estava atuando ali. Então, queridos, nós precisamos dar atenção à multidão. Nosso testemunho é importante. Nós precisamos dar atenção à nossa casa, precisamos cuidar da nossa família. E nós precisamos dar atenção ao mundo espiritual que nos rodeia e está aí trabalhando, que é uma beleza. Está ativo, irmão. E você acha que os demônios estão só lá na Cracolândia? Você acha que os demônios estão onde? Só lá na boca de fumo? Você acha que a Cracolândia está lá na casa de prostituição? Não, tem demônio atuando na igreja. Tem demônio atuando no STF. Tem demônio atuando na prefeitura. Tem demônio atuando no legislativo, no executivo, no judiciário. Tem demônio atuando através de empresas que estão querendo impor coisas sobre a nossa vida e sobre os nossos filhos. Tem demônio atuando aí e a gente está aqui olhando para cima e falando: não estou sentindo nada. Não estou vendo nada. Mas vem, Jesus, liberta o meu menino. Nós precisamos dar atenção à nossa vida espiritual também. Não adianta buscar o Senhor no monte, na vigília, na igreja, e você se come virar o dia, e você está fazendo tudo errado, ignorar tudo aquilo que o Senhor ministrou na sua vida. Isso é hipocrisia, irmão, isso não funciona.
Nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida de busca intensa da presença e da glória de Deus. Nós precisamos ser obedientes e nos submeter a Deus, porque a Bíblia fala que se nós nos submetemos à poderosa mão de Deus, o diabo fugirá de nós. Porque ele anda como o leão ao nosso derredor, como o leão faminto, buscando nos tragar. Você acha que está de boa? Está tudo em ordem? Não, há um mundo espiritual ao nosso redor. E o que esses demônios fazem? Vai pregar sobre demônio? Vou. Não vou dar o nome para eles, não. Não sei o nome do demônio. Tem o povo que dá o nome aí, né? E cada um se apresenta do jeito que quer, né? E dá o nome que ele quer. Mas eu quero dizer para você, irmão, que o que o demônio faz? Olha aqui no versículo 39. O que ele faz? Um espírito o domina. De repente ele grita. Olha só que esse aqui não é um menino, mas é o demônio que domina o menino. O que o demônio faz? Grita. O que o demônio faz? Lança-o em convulsões. O faz o quê? Espumar. E olha que interessante. Quase nunca o abandona e o está destruindo. O que os demônios fazem? Primeira coisa, ele domina. Ele aprisiona. Ele aprisiona. Quando os discípulos estavam no monte, o que aconteceu com eles? Eles estavam dominados, né? Era por demônio? Era sono. Era sono. Ali talvez eles estavam cansados de tudo que estava acontecendo. Não sei, não posso dizer que estavam demoniados lá, mas estavam com sono, estavam cansados. Ali é esgotamento físico, esgotamento talvez emocional. E quando nós estamos na presença e na glória, o Senhor nos desperta com a glória dEle. Agora o domínio aqui não é emocional, o domínio aqui não é físico, o cansaço. O domínio aqui é espiritual. E você pode procurar no grego, no hebraico, no aramaico, no guarani, no tupi, que não pode dar outro sentido na palavra, senão era demônio mesmo. É demônio. E aqui diz que ele dominava. O que é dominar, irmão? É induzir a fazer coisas que aquela pessoa não quer. Quantas vezes a gente não quer fazer uma coisa e a gente acaba fazendo? Uma hora porque é a carne, né? Mas tem hora que é o próprio inferno conspirando para que a gente possa ceder aquelas tentações. Sabe? O interessante é que o domínio dos demônios sobre a vida de alguém, para o demônio dominar sobre a vida de alguém, ele não precisa espumar, babar e cair, ficar endemoniado, nem falar grosso, nem virar o zóio. Sabia disso? Porque você fala assim, nossa, alguma pergunta, você já percebeu que hoje em dia não se tem mais culto de libertação? Há pouca possessão demoníaca na igreja? Não é isso? Não tinha uma época aí, quem é mais velhinho aí de 10, 15, 20 anos atrás do evangelho aí, não tinha uns negócios aí? Na igreja, qual que é seu nome, aqueles negócios assim? Hoje nós estamos santos demais, irmão, que agora não tem mais demônio não. Será que é isso? Eu tenho uma teoria. Que antigamente, quando você ia ver testemunho de alguém que estava possesso, sempre alguém que fez macumba para ele, não é? Sempre algum trabalho, sempre alguma coisa que vinha dos outros. Olha, isso aí é alguém que fez isso, olha, foi no cemitério, foi não sei na onde. Então, a possessão maligna era porque alguém tinha mandado o demônio lá. Hoje não. Hoje as pessoas estão convidando mesmo. Hoje, às vezes, a conduta é tão complicada, tão falha, que não precisa ninguém mandar, não. A pessoa mesmo vem e convida, e com a própria prática de vida que ela tem, o demônio tem porta aberta para habitar ali. Interessante, que olha só no finalzinho que ele fala assim, ó, tem convulsões, faz espumar, e o que ele fala depois? Quase nunca o abandona. Olha que interessante, quase nunca o
Mas de vez em quando ele abandona, não abandona? Se quase nunca, significa que em algum momento ele abandona. Sabe esse abandono ali? É aquela trégua. Porque tem pessoas que estão fora da presença de Deus e tudo está dando certo. E ele acha que está tudo fluindo. Eu não estou na presença, eu não estou na igreja, eu não estou fazendo nada, estou falando para aquele que conhece. Ou até aquele que não conhece. Está tudo dando certo na minha vida? Não acontece nada de mal comigo? Não, irmão, o Espírito não abandonou, não. Ele está dando uma trégua. Na vida desse jovem, fala que quase nunca o abandonava. Pessoas acham que dar um tempo da igreja, dar um tempo de Deus, pode trazer paz para elas ou sossego. Mas é só os demônios dando um tempo. Quando você menos achar, ele acha uma brecha onde ele vem para trazer, para cumprir a missão dele. Qual que é a missão dele? Matar, roubar e destruir. E a primeira coisa que ele vai destruir na nossa vida é o desejo de estar na presença de Deus. Ele não vai tirar o carro, ele não vai tirar a casa, ele não vai colocar a doença, ele vai tirar o prazer meu e seu de estar na presença de Deus e habitar em lugares altos. E aí, outra coisa que ele faz aqui, ele diz aqui que ele lança-o em convulsões e o faz espumar, né? Ele engana. Paz sem Deus não é paz, irmãos. Às vezes eles dão trégua, então ele engana. Mas não existe casa vazia. O que a Bíblia ensina para a gente? Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo, não é? E o mundo jaz na onde? Uma pessoa sem Deus é uma pessoa vazia? Uma pessoa sem Deus é morada de demônios. Sabia disso? Lucas lá, ele escreve, depois você lê aqui no capítulo 11, ele vai falar, Jesus expulsa o demônio de uma outra pessoa, daí ele explica o seguinte, eles vão questionar Jesus sobre o que ele está fazendo, ele fala assim, que o valente, quando ele é expulso, aquele espírito imundo, ele vai para lugares áridos, não encontrando onde habitar, ele volta, encontrando a casa vazia, o que ele faz? Ele volta e traz mais 7. Então, não existe casa vazia. Talvez esteja para alugar. Existe casa disponível, mas não demora muito tempo. Então, querido, ou você é a morada do Espírito Santo ou é a morada de demônio. Quer você concorde comigo ou não, a Bíblia diz assim. Amém? Precisamos estar atentos com a questão do mundo espiritual à nossa volta. Olha só aqui em Apocalipse, João, ele vê, na sua visão, capítulo 18, eu vou ler se não der tempo de você abrir, capítulo 18, versículo 1 e 2, aparece um anjo ali, um ser ali, e ele brada. E ele vai falar de coisas mundanas, do mundo. Ele está ali, é uma revelação, é algo muito que precisa de interpretação e de revelação, né? Nem tudo ainda foi esclarecido para nós. Mas olha interessante essa fala. Versículo 18. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Ele está falando de uma cidade, ele está falando de um lugar onde o pecado ali dominava, mas se tornou uma habitação de demônios. Querido, fique atento, seja sábio. Quando nós estamos em lugares baixos, nós precisamos ter discernimento espiritual e saber que os demônios eles atuam e que eles podem fazer um estrago muito grande. Finalizando aqui, eu quero dizer para você, não importa quanto tempo nós fomos morada de demônios, não importa quanto nós sofremos o domínio do inimigo, mas eu quero dizer para você que hoje Deus faz de você morada dele, hoje o Senhor faz de você morada do Espírito de Deus, hoje o Senhor faz da tua vida um lugar de adoração, um lugar de culto, Ele transforma, como Ele fala, deixa de ser lugar de Babilônia, antro de perdição, se torna templo de adoração, lugar de culto do Senhor. Ele fala, você é templo do Espírito Santo, porque o Senhor tem poder para fazer isso. Eu estou falando isso para te mostrar a realidade. Eu tenho que te amar a tal ponto de não esconder verdades que a gente não quer ouvir. Eu preciso ser sincero com você.
Nem tudo é lindo, nem tudo é maravilhoso. Tem dia que a gente está no alto, é só glória, mas tem dia, irmão, que você vai ter que acordar e estar firme com o Senhor para lidar com demônios que querem acabar com a tua casa e com a tua vida. E nós temos que estar preparados para isso também. Jesus estava preparado, Ele sempre está preparado. E a última coisa que ele fala aqui, quase nunca abandona, e o está destruindo. Sabe o que significa quando ele fala? O pai fala, imagina você, irmãos, de um filho. Você tem um filho que está debaixo, acometido por enfermidade, acometido por um domínio de um demônio. Imagina o desespero desse pai, de saber que aquela criança está sendo destruída, se machuca, as pessoas falam dela. Imagina o coração de um pai buscando a Jesus assim: olha para o meu filho, olha o que está acontecendo. É assim que nós temos que clamar pela nossa casa, por aqueles que são nossos. Tem que chamar a atenção de Jesus e falar: Senhor, olha pelo meu filho, intercede por ele. E traz Jesus para gerar a restauração. Você sabe que quando Jesus ele fica bravo, ali ele fala: ó, geração, né? Que ele fala. Jesus ele fala assim, versículo 41. Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Aí ele fala: traga-me aqui o seu pastor. Ora pelo meu filho. Jesus, ora por fulano de tal. Traz ele aqui. Você está entendendo? Traz ele. Eu não vou não. Eu tenho poder. Se eu der uma palavra, onde ele estiver, ele será liberto. Tem ou não tem? Mas ele fala: traz ele. O filho é seu. Traz ele. Não terceiriza a autoridade e a missão que Deus concedeu para você. Seu pai é responsabilidade sua, sua mãe é responsabilidade sua, seu irmão é responsabilidade sua, seus amigos são responsabilidade sua, os seus filhos são responsabilidade sua. Traz eles para Jesus. Traz ele. Se você não consegue trazer, traz em oração. Antes de você apresentar Jesus para alguém, apresenta esse alguém para Jesus. Chega diante de Jesus em oração, fala assim: Jesus, esse é meu marido, Jesus, esse é meu filho, Senhor, vem fazer a obra. Toca no coração. Você está entendendo como que a gente tem que agir em lugar baixo? João 10,10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O pai diz assim: ele está destruindo meu filho. Olha a boa notícia. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E ele continua dizendo: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu quero dizer para você que o bom pastor está neste lugar. O bom pastor já deu a vida pelas suas ovelhas, e é ele que tem a missão. Isso foi dado a ele. A missão de Satanás é matar, roubar e destruir. Mas diz a palavra assim: mas eu vim para que tenham vida. Jesus ele vem fazer contraponto a tudo aquilo que Satanás está fazendo contra a tua casa, a tua vida. Por isso que essa noite a gente vai se levantar. Se você estiver num lugar alto, estiver tudo fluindo, a presença de Deus é tão clara na tua vida, você vai glorificar, vai querer fazer tenda, mesmo não entendendo o que está acontecendo, vai desfrutar daquele momento. Mas se o momento da tua vida é lugar baixo, então você vai ter que ir para a briga, você vai ter que se colocar na posição, vai ter que confessar os seus pecados, vai ter que tirar aquilo que está te atrapalhando, e vai ser bênção na vida da sua casa, da sua família. Porque o bom pastor, ele se faz presente na nossa vida. E no versículo 40, o pai vem com uma notícia, ele está frustrado. Qual é a notícia? Jesus. Eu pedi para os seus discípulos orarem por ele, mas eles não conseguiram resolver o problema. Eita glória! A igreja não tem poder para resolver problema? Quem são os discípulos que não resolveram isso? Quem são os discípulos? Ele fala. Quando na linha do tempo isso aconteceu?
Quando Jesus estava na onde? Existiam discípulos lá embaixo. Discípulos que ficam no pé do monte e não sobem em lugares altos, não têm poder para lidar com demônios. Você está entendendo? Quem subiu com Jesus? Pedro, Tiago e João. Tem que segurar para não falar o barquinho, né? Pedro, Tiago e João experimentaram de perto. E se você ler os evangelhos, sempre que tiver um milagre, quem é que está do lado de Jesus? Pedro, Tiago e João. Quando o Pedro está chegando para ir no templo, falando, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta aí. Lembra dos milagres que Pedro chegou e falou assim, eu não sei, mas eu vou fazer o que Jesus fez. Levanta. Porque eles estavam acostumados a subir nos altos lugares. Tem discípulos que não habitam alto lugar, só habitam os baixos lugares. E quem habita em baixo lugar não tem discernimento de demônio. Você está entendendo por que eles... eles não fizeram porque não jejum e oração. Mas o que adianta jejum e oração para quem não tem vida de busca da presença de Deus? Porque jejum e oração sem santidade é dieta. É dieta e pensamento positivo. Agora, se você tem busca da presença e vida de santidade, o jejum e a tua oração têm efeito poderoso. Amém? Eu prometo que eu estou terminando, agora está chegando no fim. Mas eu vou falar uma coisa para você. Discípulo sem discernimento é chato. Nem Jesus aguenta. A gente tem uma ideia de que Jesus, ele vive sorrindo para todo mundo e ama todo mundo. Jesus ama todo mundo? O que vocês acham? Ele amou a tal ponto que ele deu a vida por todos. Mas agora eu vou dizer uma coisa para você que está errado. Você vai procurar na Bíblia um monte de versículo para me rebater. Jesus só ama aquele que o ama. Jesus só ama aquele que o obedece. Agora nós vamos... versículo 41, olha que interessante. Discípulo sem discernimento é tão chato que nem Jesus suporta. O que ele fala? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que ir? Ele está falando isso para o pai? Para o pai que está sofrendo com um filho que está possesso ali, que está sofrendo? O que ele fala? Ele fala depois de que o pai chega, Jesus está lá buscando, e o pai chega e fala assim, os seus discípulos... Eu sinto isso, porque às vezes meu coração arde quando chega alguém e fala assim, pastor, alguém da tua igreja falou assim, assim, assim. Pastor, eu vi o membro lá da sua igreja fez assim, assim, assim. Às vezes o meu sentimento, eu entendo que Jesus está sentindo, ele fala assim, até quando eu vou ter que suportar esse tipo de gente? E aí Jesus fala assim, até quando eu vou ter que suportá-lo? Até quando eu vou ter que viver no meio de vocês? É Jesus que está falando. Porque gente sem discernimento é chato pra caramba. E for ali. Mas versículo 42, coisa linda de Deus. Oh, maravilha, glória a Deus por isso. Mesmo assim, Jesus ali chateado, Jesus não rejeita, não nega ajuda. Ele fala, traga o menino aqui. Traz ele aqui. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente se posiciona para ir até Jesus, o inimigo se levanta para te derrubar. É ou não é verdade? Eu quero desafiar você que está aqui na igreja, você que está assistindo, que está afastado do Evangelho. Vem para Jesus. Vem para você ver se no inferno não se levanta contra você. Mas vem quente, vem olhando para Jesus. Porque ao mesmo tempo que o inferno se levanta, Jesus manda ele sair. Porque, versículo 42, olha só, irmão. Quando o menino vinha vindo, coisa linda o menino, imagina aquela criança correndo. Chegou o dia da minha libertação. Quantas pessoas vêm para a igreja assim, meu Deus, Deus vai fazer uma obra? Quantas vezes vem levar pela primeira vez o dízimo dele, todo feliz? Quando pela primeira vez conseguiu vir 2 cultos seguidos? E quando vem quarta, sábado e domingo, então, nosso Deus,
Que vitória! E se vier na oração, então, é bônus. Mas quando se levanta para vir, o que acontece aqui? O demônio o lançou por terra. Não se assuste com os levantes de Satanás. Deixa ele, porque ele está sendo Satanás. Pastor, o que você acha da natura que fez não sei o que tem, não sei ver na onde? Eu digo assim, é o mundo sendo o mundo. É o diabo sendo o diabo. Eu continuarei sendo filho de Deus. Eu continuarei acreditando, eu continuarei ensinando minha casa, eu continuarei perseverando. O mundo faz o que é mundo e o diabo faz o que é do diabo. Mas nós somos de Deus. Então não se assuste não se o diabo tentar te derrubar quando você começa a caminhar com Cristo. Continua caminhando e se ele derrubar, caia. Mas saiba de uma coisa. Jesus repreendeu o espírito imundo. Jesus repreendeu. Não tenha medo. Vai ter oposição. Mas Jesus é poderoso para vencer o diabo. Eu quero dizer um versículo aqui para você antes de encerrar. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Sabe que o diabo vai tentar derrubar? Porque era dele. Aquele que pratica o pecado é do diabo. O diabo ele não fica feliz quando você está saindo das garras do domínio dele. Aquele menino ele era dominado pelo espírito imundo. E quando Jesus chama, ele está saindo do domínio. Sabe o que ele vai fazer? É dele, ele vai querer pegar de volta. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Olha só que tremendo. E você precisa abrir teu coração e se alegrar com essa mensagem. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Ah, eu estou pecando, então tu é do diabo. Ah, esse pecado não tem nada a ver, é graça, é misericórdia. Está praticando? Você é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas, para isso, o que ele diz? O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Éramos filhos do diabo, fazíamos a vontade do diabo, mas para isso Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para destruir as correntes, quebrar ali todo o jugo e nos libertar. Imagino que como se fosse aquele menino correndo para os braços de Jesus, e de repente o demônio joga ele no chão, como se tivesse um aguilhão agarrado na o quê? Na perna dele, sabe? Caiu que você é meu, aí Jesus vem e quebra aquilo lá, você não, ele é meu. Mas será que vale a pena, pastor, passar por tudo isso, por perseguição? É melhor estar no domínio do demônio, porque lá pelo menos ele me deixa sossegado. Isso é que nem quando você está com uma dor nas costas, e você deita numa posição que você não está sentindo a dor, você fala assim, não vou levantar daqui não, senão vai doer. Não é assim? Vai doer. Mas sabe o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. O que Jesus, até agora nós falamos o que o demônio faz na sua vida. Agora Jesus com uma palavra. Olha o que Jesus faz na sua vida, eu queria que você se colocasse de pé para a gente orar. E ainda temos a ceia em misericórdia. Quem ainda não foi dominado pelo sono, levanta. Qual é a palavra que Jesus lança sobre ele ali? Olha só o versículo 42. Olha o que Jesus vai fazer na tua vida essa noite. Quando o menino vinha vindo. Hoje o culto é dos meninos, né? Né, pastora Gilma? Foi o menino que trouxe a oferta, né? E agora é o menino, né? Que está vindo de novo. Oh, Jesus. Olha só o que ele fala, versículo 42. Quando o menino vinha vindo. Quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a vir, quando você fala, agora eu vou pegar firme, sabe o que acontece? O demônio lançou por terra, em convulsão. Convulsão quem já viu alguém convulsionando? É desesperador.
É complicado, não é bonito, baba, morde a língua, sangra, é horrível. Só que antes de que aconteça qualquer coisa, diz assim, aí eu gosto daquilo que a pastora falou, eu gosto também do porém, entretanto, e do mas. Ele fala mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino, o entregou de volta para o seu pai. Sabe o que Jesus vai fazer na tua vida hoje? Se você vir até Ele, Ele vai repreender o espírito imundo, Ele vai te curar, e vai te devolver para os braços do teu pai. Ele vai te devolver para os braços do pai essa noite. Ele vai tocar de tal maneira, de maneira tão poderosa, que Ele vai te devolver para os braços do pai. O Senhor, Ele vai repreender o espírito imundo, Ele vai curar, e Ele vai restaurar a tua casa a partir desta noite, eu creio no nome de Jesus. E essa noite nós precisamos tomar uma decisão. Pastor, essa mensagem não tem nada a ver comigo, eu prefiro a primeira parte, que eu estou no lugar alto. Glória a Deus, mas desce daí, vem ajudar a gente. Está no lugar alto, agora desce, vamos pregar o evangelho, vamos trabalhar, porque o Senhor deu autoridade para a igreja dele também, para expulsar demônios, curar os enfermos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quem está no lugar alto, está cheio, glória a Deus, fico muito feliz por isso, agradece para ajudar a gente. Porque tem discípulo que está no lugar baixo, que sozinho ele não consegue, porque ele precisa também de ajuda. Jesus, Ele está aqui nessa noite, do alto a baixo. Às vezes nossa vida é assim, tem dias que nós estamos no alto, na glória, desfrutando da presença e da manifestação do poder de Deus. Mas tem dias que a gente está lá no baixo, e a gente tem que tomar um posicionamento. É igual gente que vai jogar queimada e tem medo, sabe? Tem gente que, né, fica lá, tem medo, né? E tem aqueles malucão que fica lá e tudo assim, né? São os mais que tomam bolada, né? Toda hora está saindo. Então quem tem medo, irmão, ele não desfruta. Então essa noite eu quero dar esse tempo para você que está nos assistindo também na internet aí. É o tempo de você fazer uma reflexão no seu coração. E precisamos discernir que o inimigo, ele tenta dominar sobre aquilo que é dele. Foi para isso que Jesus, ele se manifestou, para destruir a obra do diabo. E nessa noite começa a ruir um império de Satanás em vidas aqui nesse lugar. Nessa noite o Senhor começa a estabelecer um novo território na tua vida de conquista. Mas você precisa crer, porque discernimento e a realidade, o mundo espiritual é para aquele que crê, que o Senhor também, Ele é Espírito. E você começa a orar, começa a falar com o Senhor, começa a falar para o Senhor. Talvez a tua oração é: Senhor, me leva a lugares altos. Talvez seja essa a sua oração. Ou talvez a sua oração fale: Senhor, eu não quero descer daqui, eu quero ficar na tua presença está tão gloriosa, tão gostosa, como um raio que brilha, Senhor, e que me deixa até, eu nem sei o que eu estou falando, e às vezes a minha língua até
és poderoso. E se você quiser fazer como esse menino e quiser vir até o altar do Senhor, até a presença de Jesus, se você quiser vir também pode vir. Se você quiser chegar, pode chegar. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se você quiser buscar a presença, porque hoje é noite de libertação, hoje é noite de salvação. Aleluia! Obrigado. Aleluia! Nós declaramos agora no nome de Jesus: está repreendido todo demônio, todo espírito imundo que tenha tentado contra a casa dos filhos de Deus neste lugar. Nós te ordenamos agora, sai no nome de Jesus. Libera para viver o novo. Senhor, a outra coisa que o Senhor fez na vida daquele menino foi a cura, Senhor. Declaramos agora a cura sobre as enfermidades. Efeito de toda atuação maligna, nós repreendemos agora a enfermidade. Declaramos cura e restauração agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Seja purificado para a glória do Senhor. Senhor, toca agora, Senhor, de maneira sobrenatural, como um sopro, Senhor. Seja manifestado agora, Senhor, o teu poder, porque o Senhor tem poder para isso, Senhor. E a terceira coisa que eu peço nessa noite, Deus, devolve Jesus para os braços do Pai. Devolve, Senhor, a intimidade. Devolve, Senhor, a comunhão. Devolve os desejos pela presença do Pai, ó Senhor. Devolve, Senhor, a comunhão, ó Pai. Devolve os teus filhos, ó Jesus. Jesus, devolve os filhos do Pai. Só adora Ele. Só adora o Senhor. Te exaltamos. Adora a Deus. Volta para os braços do Pai. Eu quero fazer uma tenda aqui, uma para Jesus, uma para o Espírito Santo e uma para Deus Pai. Eu não quero sair desse lugar, porque a glória do Senhor tomou esse lugar. Aleluia, faz morada, Senhor. Te adoramos, papai. Adoramos, Senhor, o teu santo nome.
te adoramos. Quanto tempo aquele filho não desfrutava do colo do pai? Toma o teu lugar aqui. Quanto tempo que Deus não tem liberdade para te abraçar e cuidar do teu coração? Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Teu pai está nesse lugar. Jesus já te libertou. Ele já te curou e agora Ele te devolve para os braços do Pai. Senhor, nós desfrutamos da Tua presença. Ô Paizinho querido, que saudade, Senhor. Chore, cantarabá, chorarabá. Tu és santo e poderoso, Senhor. Faz isso, adora o Pai. Ele preparou uma mesa para nós nessa noite. Eu sei que você está aqui porque o Senhor te convidou para a mesa essa noite. Então desfruta da presença do Pai. Aquele lugar que era de demônios agora é de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vem, Senhor, toma teus filhos. Toma de volta o que é teu, aquilo que o Senhor criou. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu colo, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque sair de tão alto, de sair do seu trono de glória. Obrigado, Senhor, por abrir mão da tua coroa de glória. Céus e terra se encontram E nos conectar contigo, Deus. no seu plano. Obrigado, Senhor. Se estremece o leão. Aleluia. Os céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo se estremece, o leão, o Deus do trono. Glória a Deus. Os céus e a terra estão conectados nessa noite. Porque Jesus, Ele nos conectou. Ele saiu do alto lugar e desceu até o mais profundo do interior da terra para proclamar a libertação aos cativos. O Senhor abriu mão da sua coroa de glória. Ele nasceu em um corpo limitado. Ele foi rejeitado. Ele foi traído. Ele foi abandonado. Ele foi ferido. Ele foi ferido. Ele foi maltratado. Injustamente, ele não podia, ele não merecia nada daquilo. Mas ele desceu do alto lugar. Ao lugar mais profundo que existia era onde eu e você estávamos, lembra? Lembra de onde o Senhor te tirou? Lembra do lamaçal de pecado? Lembra que Ele te tirou das trevas e trouxe para a presença dEle? Foi porque Ele desceu do alto lugar. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se tornou em forma de homem. Ele se humilhou porque Ele queria te conectar com os céus. E hoje, por meio dele, nós temos acesso ao Pai, porque Ele nos libertou da prisão, porque Ele nos curou, e Ele nos devolve para os braços do nosso Pai. E Ele morre numa cruz. Ele verte o seu sangue por amor a mim, por amor a você, para nos conectar ao Pai.
E nessa noite nós estamos aqui diante da mesa do Senhor e vamos fazer isso até que Ele venha. Nessa noite você vai participar da mesa do Senhor. E quando nós participamos da mesa do Senhor, nós anunciamos que Ele vem. E nós anunciamos que ainda dá tempo. Nós anunciamos que ainda há possibilidade, ainda existe um caminho que nos conecta ao Senhor. Mas chegará o dia onde a trombeta soará, a porta vai se fechar e não haverá mais tempo. Mas essa noite o Senhor diz: céus e terras se conectam. Obrigado, Senhor. Eu quero pedir a ajuda dos diáconos para a gente distribuir a ceia. Se conecta com o Senhor. Assim como nós devemos habitar em lugares altos, e tem dias que nós estaremos atuando nos lugares baixos. Jesus, Ele deixou o lugar alto para ministrar nossas vidas na terra. Você que vai receber, você que vai participar da mesa do Senhor, tome o pão e o cálice agora, no nome de Jesus. Enquanto isso, vai adorando a Ele, vai adorando ao Senhor, vai falando palavras bonitas para Ele, vai dizendo para Deus o quanto Ele é maravilhoso, vai dizendo para Jesus o quanto você ama, vai dizendo, vai agradecendo, vai glorificando, vai falando: Senhor, obrigado. Obrigado pela libertação, obrigado pela salvação, obrigado pela cura, Senhor. Obrigado porque o Senhor desceu do seu altíssimo trono e veio até nós. Glorifica Ele. Ele está aqui. Glória a Deus. Quem quer fazer uma tenda para o Jesus ficar aqui? Quem quer fazer? Aleluia. Espírito Vem com força, Senhor. quebranta o meu ser. Aleluia. Espírito Não deixe o sono te dominar. Seja despertado pela glória do Senhor. Espírito Vem, Senhor. quebranta o meu ser. Espírito faz o céu descer. Sabe isso aí que você está recebendo na sua mão? Sabe o que é isso? Não é só pão e suco. Isso aí é o maior símbolo de que o Senhor nos conectou com o céu. Sabe por quê? Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, mas ele se tornou em forma de homem
Ele se fez corpo e Ele foi entregue por nós. O que você tem na sua mão não é só pão e suco, é corpo e sangue. É o que nos conecta com o mundo espiritual, é o que nos conecta com a eternidade, é o que nos conecta com Deus. É através do corpo e do sangue de Jesus que nós somos libertos de todo espírito imundo. É através do corpo e do sangue de Jesus que nós somos curados. É através do corpo e do sangue de Jesus que nós somos conectados ao Pai novamente. Porque diz a palavra que o homem foi expulso da presença de Deus por conta do pecado. Mas Jesus na cruz nos aproximou. E nós temos livre acesso ao Pai. Quem quer mais de Deus? Eu quero mais de ti. Eu quero mais, Senhor. Acende um fogo em meu coração. Desperta o teu povo, Senhor. E me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Quero mais, de ti, Senhor. Deus. Acende um fogo em meu coração. Queremos mais, Senhor. Resistirei e me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Aleluia. Levanta aí o pão e o cálice. Sabe o que é isso que você tem nas suas mãos? Você que está em casa, que preparou a ceia aí, pega aí o seu copo de suco, pega aí o pão, pega nas tuas mãos. Sabe o que você tem em suas mãos? É a personificação do céu na terra. Senhor, nós oramos consagrando a Ti esse pão e esse vinho, Senhor. Seja santo, seja puro, seja consagrado. A partir de agora, já não é pão, é corpo. A partir de agora, já não é suco, é sangue. A partir de agora, Senhor, não mata a sua fome, mas também traz cura e libertação. A partir do momento que nós participamos da mesa do Senhor, que haja cura e libertação na nossa vida. Eu declaro isso no nome de Jesus. E na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu, distribuiu aos seus discípulos e disse: esse é meu corpo, que foi entregue por vós. E nós vamos comer agora disso. Você pode comer do pão e do corpo? Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos conectou, Senhor. Da mesma maneira, o Senhor, Ele tomou o cálice e Ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Esse
Esse é o compromisso que eu faço contigo. Jesus, ele diz assim: essa é a última vez que eu bebo com vocês. A próxima vez será num grande banquete. Enquanto eu não venho, vocês participam entre vocês. Vocês brindam a mim. Vocês lembrem de mim. Vocês me glorifiquem. Se alegrem. Porque da próxima ceia eu estarei com vocês. Por isso nós nessa noite participamos do cálice, que é o sangue do Cordeiro derramado por nós. Você pode participar. E você pode glorificar o Senhor agora. Você pode falar alguma coisa para Ele. Você pode falar alguma coisa para Ele. Enquanto nós recolhemos aí o cálice, fala alguma coisa para Ele. Agradece a Ele pelo que Ele fez. Deus está trazendo libertação na tua casa nessa noite. O Senhor está te curando essa noite. Permaneça no lugar alto. Permaneça no lugar alto. Vem e toma o teu lugar. No lugar alto o Senhor se manifesta. Tens minha vida como altar. Você pode colocar seu coração diante do Senhor. Trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Entregamos, Senhor, confiamos a Ti, Senhor. Guarda o meu coração, Sim, Deus. teu jardim particular. Nossa vida é Tua, Senhor. Nós te Vem amamos, regar-me Senhor. com tua unção, Enche-nos, pra que Senhor, eu da Tua possa presença, Senhor. exalar teu ser. Você pode falar alguma coisa para o Senhor agora? Dai-me Aleluia, tuas asas, Você pode pedir pra para o te Senhor isso? alcançar Leva-nos ao Senhor. nos lugares altos, aonde tu estás. Quem quer ir? Estás assentado acima de todos. De onde vem o nosso socorro? Quão grande tu és, E dos altos lugares. mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu vou te confessar uma coisa e te contar um segredo. Confesso que eu queria fazer uma tenda aqui para o Senhor ficar. Mas eu vou também contar um segredo. Qual era a profissão do pai de Jesus? O que o carpinteiro faz? O que o carpinteiro fazia na época de Jesus? Hoje a gente fala que é móveis, né? Mas o carpinteiro fazia casas. Qual era a profissão de Jesus? Até ele se manifestar como Messias. Carpinteiro, o que ele fazia? Engraçado que ele fazia lugar para os outros morar, né? Um dia Jesus chega e fala assim para os seus discípulos: eu vou preparar, eu vou para o Pai, porque eu vou lá preparar o quê? Morada. Aí um dia, um camarada, ele está perseguindo a igreja do Senhor e uma luz brilha. Lembra da luz do alto lugar? Quem é que estava nessa luz? Jesus. Jesus se manifesta, ele cai ali ao chão, ele se arrepende.
E diz a palavra que quando ele ia para os lugares pregar e ele ficava algum tempo no lugar, ele fazia uma coisa. O que ele fazia? O que Paulo fazia? Ele construía a tenda e fazia lugar para os outros morar. E ele passa a fazer isso, transformando pessoas em morada do Espírito Santo. É ele que fala: vocês são morada de Deus. Sabe de uma coisa? Pedro lá, ele queria construir uma tenda para o Senhor morar. E ele conseguiu fazer isso. Por isso que ele não entendeu nada na hora. Ele falou: quero fazer uma tenda aqui para o Senhor habitar. Ele não entendeu. Jesus fez tenda para Deus habitar. Esses lugares de habitação somos eu e você. O Senhor habita na tua vida, amém? O Espírito de Deus está na tua vida. Não deixe ele sair por nada. Não libere essa casa para mais ninguém. Coloca uma placa lá: vendido. Ninguém mais tem poder, porque o Senhor já pagou um alto preço para estar aí. O único que mora e habita na tua vida é Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, que nós possamos sair desse lugar como morada do Espírito Santo. Eu posso até querer que esse culto não acabe, porque posso dizer que Jesus fica aqui mais um pouquinho, mas eu tenho uma certeza: Ele vai comigo, Ele vai contigo, porque esse culto não acaba. Esse culto continua nos lugares altos e nos lugares baixos. E segue o texto dizendo que as pessoas que viram o que Jesus fez ficaram maravilhados. Assim será na sua vida. As pessoas vão ficar maravilhadas com aquilo que Deus operou na sua vida e na sua casa. Se você recebe isso, diga amém. Então estende suas mãos assim. Senhor, chegamos nesse lugar, pessoas chegaram aqui, Senhor, dominadas. Talvez alguém chegou aqui nesse lugar, ó Pai, sendo morada de demônio, mas está saindo daqui liberto, está saindo daqui morada do Senhor, habitação do Altíssimo, lugar de adoração ao Deus Altíssimo. Eu oro e declaro sobre a vida da tua igreja, Senhor, que eles saibam desfrutar dos lugares altos e eles saibam se comportar nos lugares baixos, Senhor. Que eles sejam bênçãos, Senhor, no dia da adversidade e sejam bênçãos no dia da vitória, Senhor. Que tanto na vitória quanto na derrota, que o seu nome seja glorificado na vida dos teus filhos, ó Senhor. Mas eu declaro, Senhor, uma semana abençoada para os teus filhos, ó Senhor, onde o seu nome será glorificado na nossa vida, onde milagres vão acontecer, conquistas vão chegar, porque nós habitamos em lugares altos, Senhor. No nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e até que Ele venha. E todos nós dizemos amém, amém. Glória a Deus. Eu só quero dizer uma coisa para você que está aqui na igreja e para você que está me assistindo. Se você não entendeu nada, guarda seu coração e um dia Deus vai falar contigo. Agora, se você entendeu o que Deus fez aqui nessa noite, compartilha isso que Deus fez aqui. Marca pessoas que precisam ouvir essa mensagem, pessoas que precisam ser tocadas pelo Espírito Santo. Compartilha com elas aquilo que Deus tem falado nesse lugar. Amém? Você que não é membro ainda, nos procure. Nós vamos te orientar, nós vamos caminhar contigo. Seja parte dessa família aqui, multiforme. Se você está nos assistindo ou está aqui presente, quer uma oração, entre em contato conosco, nós estaremos orando por você. Amém? Deus abençoe. Dá um tchauzinho assim de Tiranossauro Rex, assim, ó, de bracinho curto, né? Deus abençoe você. Dá um abraço ao seu irmão. Você que está nos assistindo aí, despeça também. Faz o seu comentário. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Quarta-feira nos encontramos aqui na igreja, para a glória de Deus.